Olá pessoal, para quem está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Felipe Lopes e eu ajudo pessoas comuns a terem uma fonte de renda extra de R$ 5.000 trabalhando de 3 a 4 horas na semana. É isso mesmo, tá bom? E para quem não sabe também, eu sou criador do programa 10K, porém as inscrições para o programa 10K estão encerradas. E em breve estarão abertas. O programa 10K é onde de fato eu ensino passo a passo como qualquer pessoa comum consegue ter uma fonte de renda extra no mínimo de R$ 5.000 ou mais trabalhando 3 horas por semana. Pois bem, mas eu não estou aqui para falar sobre isso, tá? No tema da live de hoje, se você está pensando em ter uma fonte de renda extra, você tem que pensar nisto. Nisto o quê? Eu vou falar para você, tá? Se você está insatisfeito com a sua profissão, se você está insatisfeito com o seu salário, se você está pensando em ter uma fonte de renda extra, se você precisa ter uma fonte de renda extra. Ah, Felipe, mas como que eu sei se eu preciso ter uma fonte de renda extra? Eu fiz uma live imperdível semana passada, se eu não me engano, falando justamente sobre isso. Como que você pode pensar, em que aspectos que você tem que pensar se você precisa ter uma fonte de renda extra? E lá eu falo com mais profundidade sobre isso, tá? E se por outro lado você está insatisfeito com a sua profissão, tá? Essa live também é para você e vou falar justamente naquilo que você tem que pensar, tá? Se eu for pensar em mudar de carreira, se eu for pensar em ter uma fonte de renda extra, se eu for pensar em procurar algo diferente para minha vida, independente daquilo que seja, o que eu tenho que pensar? Eu vou falar para você nessa live sobre o que você tem que pensar, tá bom? Mas antes vale eu ressaltar que é importante você visualizar tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que visualizar anos à frente. Ou seja, eu não posso pensar na minha profissão, eu não posso pensar na minha carreira, eu não posso pensar na minha vida pessoal hoje, daqui uma semana, daqui 5 dias, daqui 6 dias. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu tenho que pensar na minha vida pessoal daqui 2 anos, daqui 5 anos. Eu falo para os meus clientes, uma empresa hoje ela vale não pela quantidade de dinheiro que ela tem em caixa, mas pela quantidade de dinheiro, ou seja, aquilo que ela pode dar no futuro, aquilo que ela pode rentabilizar no futuro. Então veja bem, quando você vai pensar na sua profissão, na sua carreira, você tem que pensar a longo prazo e você não pode pensar a curto prazo, porque de repente você está vivenciando algo na sua vida que seja muito forte, tá? No momento atual. Porém, daqui para frente, será que isso consegue se sustentar? Será que isso consegue ter consistência? Quem tá chegando aqui, Peter, eu acho que é Peter, sei lá. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Se quiser depois deixar uma mensagem pra gente aí de onde você tá. As pessoas que estão entrando aí, depois que quiser deixar uma mensagem de onde estão falando. Se quiser deixar alguma pergunta também, se quiser interagir com a gente aqui, fica à vontade, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, quando você vai pensar em mudar de carreira, ou você vai pensar em ter uma fonte de renda extra, enfim, na sua vida como um todo, você tem que visualizar a longo prazo. Então, para quem que é o tema da live de hoje, sem muitas delongas, vamos mais com profundidade tratar sobre. Quem quer ter uma fonte de renda extra precisa saber se a área a qual você está adentrando ela é promissora. Se você está pensando em mudar de carreira, se você está insatisfeito com a sua profissão atual, você tem que pensar se a profissão a qual você quer atuar ela é promissora. Veja bem, será que a profissão que você está hoje é promissora? Será que ela pode render dinheiro no futuro para você? Será que a fonte de renda extra que você está tendo no momento ou você está procurando, ela é promissora? O que seria promissora? Seria algo que pode ter consistência, algo que está em crescente no mercado de trabalho. Por exemplo, o que nós ensinamos na nossa formação é você ter uma fonte de renda extra de R$ 5.000 trabalhando 3 vezes por semana com consultoria empresarial. Felipe, o que é consultoria empresarial? Em outras lives, em outros vídeos eu retrato muito bem o que é ser consultor empresarial. Mas vamos lá. Hoje, devido à pandemia, o Covid-19, as empresas estão loucas atrás de consultores empresariais. As empresas estão loucas atrás de treinadores
de empresários. Então está em crescente mudança, está em crescente evolução essa carreira. E carreira esta que ainda não tem uma faculdade que ensina, que forma profissionais para tal. Ou seja, eu fico pensando, quando eu fui entrar nessa carreira de consultor empresarial, quando eu fui entrar nessa carreira de mentor empresarial, quando eu fui trabalhar com as ferramentas de coach também, fiz várias formações para isso, e eu fiquei pensando, será que isso é coisa momentânea, é coisa do momento, ou isso pode vingar para mim no futuro? Ou eu posso galgar caminhos maiores? E eu fiquei refletindo sobre isso. E eu vi amigos tendo resultado, e eu fui no meu campo de batalha. Eu lembro que há 2 anos, quando eu fui entrar para essa carreira, eu comecei a perguntar para amigos meus, empreendedores, amigos que têm empresas. Meu amigo, como está a tua empresa hoje? Já passou algum consultor na tua empresa? Felipe, o que é ser consultor? Mal eles sabiam o que é consultoria empresarial. Felipe, eu perguntava para eles, ô João, José, você já teve alguma pessoa aqui de passagem na sua empresa para te ajudar, para mostrar caminhos diferentes, para te mostrar novas possibilidades, enfim, você tem pessoas aqui para te ajudar? Já passou pessoas na sua empresa? Entenda, por curiosidade, amigos meus que têm empresas há 10, 15 anos nunca tiveram a experiência de um consultor empresarial na sua empresa. E por que eu estou falando isso com você? Porque entenda, uma empresa, um empresário que tem uma empresa há 15 anos, há 10 anos, não teve nenhum profissional para ajudar ele no negócio dele, isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque assim como um aluno na escola precisa de um professor, assim como qualquer pessoa um dia pode precisar de ir ao médico, pode precisar não, vai precisar. Quando uma pessoa ela precisa emagrecer, ela vai ao nutricionista, um empresário ele também precisa de ajuda de um profissional especialista. E por que essas pessoas ainda, pequenos e médios empresários, em especial também grandes empresas, já dei treinamento na Nestlé, no Banco do Brasil, na CPFL e tantas empresas multinacionais, por que ainda essas empresas ainda não recebem esses consultores, ou seja, não recebem esses treinadores, pessoas para lhe ajudar? Porque não tem no mercado de trabalho. As pessoas são escassas e os profissionais bem capacitados que existem no mercado de trabalho atual, estão com a sua agenda lotada. Então a profissão é muito promissora. A profissão de consultor empresarial é muito promissora. Tenho uma loja há 8 anos e fui contratar uma consultoria somente há 1 ano atrás, porque tive uma atuação da Receita Estadual de 500 mil. O Peter aqui falando, Peter, essa dor que você tem é uma dor latente em muitos empresários. Na nossa vida pessoal também, né? A gente vai atrás de alguma ajuda quando acontece algo na nossa vida, né? Visto você, há 2, 3 anos, eu mudei de carreira há 3 anos porque eu estava depressivo, insatisfeito com o meu salário, insatisfeito com aquilo que eu ganhava, eu estava satisfeito com a minha profissão, estava satisfeito com um monte de coisa que acontecia ao meu redor. E um dia eu fui no pronto-socorro achando que estava dando um infarto a mim. Eu achei que estava dando infarto e não era problema físico, mas era um problema emocional, né? Era uma depressão, uma síndrome do pânico. E depois disso eu comecei a pedir ajuda de psicólogo, comecei a ir atrás de ajuda de terapeutas. Mas por que eu estou falando para você? Só quando aquele ditado é verdadeiro, pelo menos faz sentido para mim. Só quando a água bate na bunda, a gente corre atrás. Só quando a água bate na bunda, a gente quer aprender a nadar. Então na nossa vida é exatamente isso. Por que aconteceu com você e acontece com muitos empresários? Porque a gente só vai pedir ajuda de um especialista, ou seja, de um consultor, de um coach, de um treinador na área empresarial, quando a gente percebe, né? Quando a gente percebe que as coisas não estão como deveria estar, né? Ou seja, eu estou pagando tributos além da conta, a minha equipe aqui está me roubando dentro da minha empresa, as pessoas estão me roubando, eles estão conduzindo a mim, não sou eu que conduzo a eles, não é eu que administro a minha empresa, mas é a minha empresa que administra a mim. Então quando acontecem essas coisas, a gente vai percebendo que a gente precisa da ajuda de um empresário, né? Ajuda de um consultor empresarial. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Então a carreira de consultor empresarial é muito promissora.
Por quê? Porque agora na pandemia as empresas ficaram fechadas. Muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, fecharam suas portas. E as empresas que ainda estão vivas, elas estão precisando inovar. Elas estão precisando se reestruturar. Então veja você, é só você olhar para a sua vizinhança, é só você olhar para o centro da cidade, tá? A qual você mora. Olha nessa cidade, olha as empresas que sobreviveram à pandemia. Essas empresas, elas precisam se reestruturar, elas precisam de inovação, elas precisam de ajuda. E elas vão recorrer atrás de quem? Atrás de quem que elas vão? É a mesma coisa, o exemplo que nós usávamos há pouco. Se você tem um problema que é de ordem cognitiva, você vai atrás de um psicólogo, atrás de um psiquiatra. Isso é muito claro pra gente. Se você tem um problema no seu coração, você vai atrás de um cardiologista. Se você quer emagrecer, você vai a uma academia, você vai à procura de um nutricionista. Isso é muito óbvio para nós. Mas não é muito óbvio para o empresário saber que ele tem que ir atrás de um consultor empresarial, que ele tem que ir atrás de um coach, que ele tem que ir atrás de uma pessoa que tem as ferramentas necessárias para poder ajudar ele. Então veja bem. Se você está insatisfeito com o seu salário, se você está insatisfeito com a sua profissão, se você quer ter uma fonte de renda extra, se você está pensando em tramitar, em mudar de carreira, você tem que pensar se a carreira a qual você está escolhendo, tá, ela é promissora. E a carreira de consultor empresarial é muito promissora. Vide o momento pela qual nós estamos fazendo. A minha agenda, a agenda da minha empresa, pelo menos, estão lotadas. Tá? Por que estão lotadas? Obviamente, porque não tem profissionais no mercado de trabalho habilitado e, ao mesmo tempo, a procura é muito grande. Teve um estudo recente, eu não lembro a pesquisa, mas certamente está aqui no meu Instagram, que mais de 73% das empresas, ou seja, mais de 73% das empresas estão pensando em contratar consultores nos próximos meses. Justamente pelo fato que eu acabei de retratar vocês. Ou seja, olha na rua da sua casa, tem 10 empresas. Dessas 10 empresas, 7 estão pensando em contratar uns profissionais. Eles estão pensando, eles só não contrataram ainda porque não foi nenhum profissional propriamente dito falar assim, ó, eu posso te ajudar. Não foi nenhum profissional falar assim, ó, eu tenho a solução para o teu problema. Ainda não foi, porque se tivesse ido, certamente essas empresas já haviam contratado profissionais dessa área. Faz sentido para vocês? Você que está acompanhando a live aí, tá? Essa live não foi programada, mas deixa aí o comentário se fez sentido, deixa a sua pergunta. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom? Temos um tempinho aqui ainda. E eu quero já agradecer as pessoas que estão participando aí. Você que está chegando aí, vai deixando de onde você é. Olha lá o Peter falando, ó. O primeiro que apareceu eu contratei. É justamente isso. E você que tem empresa ainda, Peter, se você tem empresa ainda, meu amigo, seria interessantíssimo você também não ficar terceirizando isso para um consultor, mas você entender de fato, tá, aquilo que é preciso você fazer. Porque eu falo muito isso para os meus clientes, você não pode ficar dependente de mim, né? Você não pode ficar dependente de um consultor na tua empresa. Você tem que aprender com ele, porque um dia ele não vai estar mais na sua empresa. E o dia que ele não estiver na sua empresa, você tem que estar habilitado com o conhecimento para você ter as ferramentas certas e agir da forma certa. Então não fique dependente de um consultor, não fique, tá? Mas aprenda as ferramentas pelo período que ele passa na tua empresa. Bom dia, na prática, o que um consultor faz dentro de uma empresa? Ah, legal, Felipe, deixa eu te responder aqui, ó. Basicamente é o seguinte, um consultor, ele vai à empresa, ele consegue diagnosticar alguns problemas que essa empresa passa. E quais são esses problemas? Por exemplo, problema financeiro. O empresário não tem administração sobre o seu financeiro, ele não sabe quanto que ele ganha. Isso é um percentual muito grande entre as pequenas e médias empresas. O empresário não sabe quanto ele ganha, ele não sabe como administrar o seu funcionário, ele não tem uma rotina, tá, pré-estabelecida dos seus funcionários, e quando ele não tem uma rotina pré-estabelecida dos seus funcionários, cada funcionário faz a sua própria rotina, ou seja, a empresa dele vira uma bagunça. Então a função de um consultor, de um mentor empresarial, eu trabalho as duas coisas na nossa formação. Tá? Eu trabalho as duas ferramentas de mentoria
e também de consultoria. É basicamente você diagnosticar o problema que aquela empresa tem, tá? E nós temos um relatório pronto para isso, é só você chegar, fazer algumas perguntas para o empresário e você consegue levantar e identificar isso. Então você faz essas perguntas, você identificou o problema. Uma vez identificado o problema, você vai planejar, ou seja, você vai com ferramentas, tá, para resolver aquele problema que ele está enfrentando. E depois disso você vai acompanhar a execução dessas ações. Então você identifica, você cria plano de ação e você acompanha esse plano de ação. Basicamente é isso que um consultor faz. Vou te dar um exemplo na prática. Eu visualizei que o empresário ele tem problema com a gestão de pessoas, ou seja, ele não sabe conversar com os seus funcionários. Ele identificou isso, ele vai criar um plano de ação. Ó, o que seria um plano de ação, por exemplo? E, gente, eu faço isso, para mim, pelo menos, hoje se tornou muito simples, né? Muito fácil. Eu chego numa empresa, estou com 4 empresas recentes, que eu cheguei pro empresário e falei, ó, você tem que fazer reuniões todas as semanas, por hora, reunião toda semana e tratar sobre os assuntos que está acontecendo na tua empresa. Atraso, funcionário que não veste a camiseta da empresa, enfim. Somente o empresário, se reunir com os seus colaboradores e dialogar, fazer ali as reuniões propriamente dito, já resolveu 90% dos problemas da empresa. Ou seja, eu identifiquei que o problema era a gestão de pessoas. Eu pedi para que o empresário fizesse dessa forma uma reunião com os seus funcionários. E ele fez, e eu estava acompanhando. Somente isso, somente não, né? É simples, mas não é fácil. Eu fazendo isso, ele já conseguiu resolver os seus problemas da empresa. Então, basicamente, o que o consultor faz é isso. Quem está chegando aqui agora também, se quiser deixar outra pergunta aí, fique à vontade, temos mais um tempinho aqui agora. Estou aqui para poder responder as perguntas de vocês. Vai dizendo de onde vocês são aí, tá? Nós temos live aí agora às manhãs, às 7h27, meio-dia 27, nós temos live à noite também, tá? Então, o tema da live de hoje, né? Se você está insatisfeito com o seu salário, ou se você está insatisfeito com a sua profissão e está pensando em mudar de carreira ou ter uma fonte de renda extra, veja se aquilo que você está procurando é promissor, tá? E acabei de falar na live de agora, tá? Estou falando que a profissão, né, de consultor empresarial é muito promissora, tá? Por que é muito promissora? Porque não existe uma faculdade de consultor empresarial. Existe faculdade de administração. Só que a faculdade de administração leva muito conhecimento para os alunos. Só que não consegue, o aluno depois, quando ele sai da faculdade, ele não consegue pegar aquele conhecimento e colocar ele de forma cronológica em prática. Ou seja, ele não consegue ter resultado. Tá? Essa é a diferença de curso para faculdade. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, estava prestes a entrar no mestrado. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito nenhum deles. Nem faculdade, nem pós-graduação, nem ficado aí estudando em laboratório de estudos. Tá? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria 2, 3 formações que eu fiz para me dar o gabarito que eu tenho hoje. Tá bom? Pessoal, meio-dia 27 temos outra live, tá? Fique aí com Deus, uma ótima semana para vocês e eu te vejo meio-dia 27. Um grande abraço aí. E se fizer sentido essa live para vocês, compartilhe com outras pessoas. Até mais.